Boa tarde, meus amores, tudo bem? Então vamos falar agora sobre a imigração para o Brasil na atualidade. O Brasil continua recebendo imigrantes provenientes de diversos países, porém, atualmente a imigração para o país é bem menor do que aquela ocorrida entre os anos de 1870 e 1930. As razões pelas quais os atuais imigrantes vêm para o Brasil são bastante variadas. Por exemplo, a partir de 1980, coreanos e chineses começaram a chegar ao país para se instalar, sobretudo nas cidades. Muitos deles vieram com o objetivo de montar pequenos estabelecimentos comerciais, como bazares e lojas em bairros centrais. Atualmente vivem no Brasil imigrantes de diferentes nacionalidades, como portugueses, japoneses, bolivianos, italianos, espanhóis, argentinos, chineses, uruguaios, estadunidenses, alemães, lituanos, haitianos, cubanos, peruanos, congoleses, venezuelanos, helanos, angolanos, moçambicanos, entre outros. Entre os imigrantes que vivem no Brasil estão estudantes, operários, médicos, professores, escritores, atletas, artistas, agricultores, comerciantes, cientistas, investidores, administradores de empresas, etc. Nos últimos anos também cresceu o número de atletas estrangeiros contratados para atuar em times e clubes brasileiros. Esse é o caso do jogador de futebol paraguaio, né, que está aqui do lado, aqui, ó, né, com a camisa do Corinthians. Aqui é uma foto, né, estrangeiros que vivem no Brasil. Muitos são originários de países da América Latina, como Paraguai, Argentina, Uruguai, Venezuela e Chile. Na foto tirada em 2018, vemos o casal de chilenos, né, eles trabalham, né, vivem e trabalham no Brasil há cerca de 5 anos. Aqui na página 89 tem uma tabela, né, de estrangeiros no Brasil. Esses são dados de 2015, tá bom? Então, qual é o maior grupo de imigrantes estrangeiros no Brasil no ano de 2015? De Portugal. Quantos estrangeiros, né, viviam no Brasil em 2015, né? Então, depois a gente vai calcular quantos estrangeiros viviam em 2015. Imigrantes ilegais, né? Para poder viver e trabalhar legalmente no país em que se fixou, o imigrante precisa ter uma autorização do governo desse país. No Brasil, com essa autorização, o imigrante pode conseguir um trabalho registrado, abrir conta em banco, matricular os filhos em escolas, entre outros benefícios. Porém, é comum ocorrerem casos de imigrantes que entram em nosso país de forma clandestina, isto é, sem ter autorização de entrada e de permanência. Esses imigrantes vêm em busca de emprego e melhores condições de vida. No entanto, né, por causa de sua situação ilegal, geralmente não consegue bons trabalhos. Para sobreviver, muitos desses imigrantes passam a prestar serviços em troca de baixa remuneração, ou seja, de baixo salário. Então, refugiados no Brasil. Nem sempre as pessoas mudam de país por conta própria. Em alguns casos, elas são obrigadas a emigrar por causa de guerras, desastres naturais, violência ou perseguições políticas. Nesses casos, em que os direitos humanos são desrespeitados, chamamos essas pessoas de refugiados. O Brasil é um país que tem recebido muitos refugiados nos últimos anos. Veja o gráfico a seguir. Então, aí tem um gráfico, né, de 2010 até 2017, né, da quantidade de refugiados reconhecidos no Brasil. A condição de refugiados permite a essas pessoas receber auxílio do governo. Você vê que no gráfico só aumenta, né? De 2010 para 2017 o gráfico só teve um aumento, né? Só aumento. Então, a condição de refugiados permite a essas pessoas receber auxílio do governo do país para onde imigraram, né, um direito garantido por diversas leis internacionais, porém nem sempre essas leis são cumpridas. E os refugiados, não sendo aceitos, acabam passando por situações de discriminação. Para evitar que isso aconteça, existem iniciativas para poder ajudar os refugiados no Brasil. Conheça algumas delas a seguir.
Então, aí tem, né, uma das dificuldades dos refugiados no Brasil é aprender o português. Por isso, em algumas cidades, há grupos que oferecem aulas de língua portuguesa para essas pessoas. Essa daí é uma imagem, né, de uma ONG na cidade do Rio de Janeiro em 2009. A prática de esporte pode ajudar os refugiados na sua adaptação e inclusão social. No centro da foto, né, refugiada congolesa treina no Instituto Reação na cidade do Rio de Janeiro em 2016. Então, de acordo com o gráfico de quanto foi o aumento do número de refugiados no Brasil entre 2010 e 2017. Você concorda que as pessoas refugiadas recebam auxílio para se integrar ao nosso país? Por quê? Reflita sobre o tema e converse com os colegas, busque citar em sua argumentação informações apresentadas nas legendas das fotos acima. Então nós vamos conversar na aula, tá? Arte pública, uma homenagem aos imigrantes. Então, essa artista aí do lado, né? Essa artista, ela é responsável pela criação do monumento retratado na abertura desta unidade. Foi uma imigrante japonesa que chegou ao Brasil em 1936. Ao longo dos anos, ela desenvolveu sua carreira artística, produzindo muitas pinturas, gravuras e esculturas. Vamos conhecer mais sobre as obras dessa artista? Leia o texto a seguir. Então, ela, né, viaja pelo Brasil, né, em 1936 e acaba por fixar-se em caráter definitivo após seu casamento em 1937. Do Japão, traz consigo a memória das aulas de pintura tradicional e a marcante influência da cultura oriental com a qual convivera durante sua infância e juventude. Então, da década de 1980 em diante, a obra de Tomi se insere no espaço urbano, impulsionando e vivificando, né, sua produção. Então, aí tem muitas obras de artistas, né, que foram produzidas para espaços públicos, a fim de que fossem vistas pela população. Então, aí tem alguns exemplos, né? Essa daí fica na cidade de São Paulo, que ela foi feita em 1988. Aquela ali do lado, né, ela foi também em São Paulo, em Guarulhos. E a última, né, ela foi também em São Paulo. E foi feita em 2012. Então, em que lugares as obras apresentadas, né, nas fotografias, né, foram expostas? Quais foram os lugares, né? O que isso revela sobre a intenção, né, dela ao produzir suas obras? Atividades. Então, com a ajuda de sua família, pesquise se em sua cidade existe algum estabelecimento comercial cujo proprietário seja imigrante. Procure descobrir o país de origem do imigrante, o tipo de estabelecimento e quais produtos são comercializados nele. Anote os resultados de sua pesquisa nas linhas abaixo. Então aqui, né, em Rio das Ostras tem, né, os japoneses, né, os chineses, na verdade, né, que tem várias lojas, tem loja de bijuteria, loja de pastelaria, né? Então, vocês conhecem outros, né? País de origem, tipo de estabelecimento e os produtos que vendem, tá? 2. Cite algumas nacionalidades de imigrantes que atualmente vivem no Brasil. Então, portugueses, japoneses, bolivianos, italianos, espanhóis, argentinos, chineses, uruguaios, tá? Alemães, cubanos, peruanos, venezuelanos, tá bom? Tem também moçambicanos, tá? Que é de Moçambique. 3. Quais são as dificuldades enfrentadas por imigrantes ilegais que vivem no Brasil? Quais são essas dificuldades, cara? E número 4, explique a diferença entre imigrante e refugiado, tá bom? Beijinhos!